Lembro que no dia 5 de junho de 2018 chega um pacote em minha residência, endereçado a mim, e era um pacote com o livro Asatru, do autor Bruder. Ele enviou para o canal de presente. Em aproximadamente 18 dias eu li toda a obra e fiz um vídeo falando sobre o assunto do livro, mas sobretudo agradecendo também pelo gesto do autor. Agora, novamente, mais um presente chegou com uma nova edição do livro e já está na hora de examinar mais detalhadamente sobre essa obra. Bom, pessoal, eu sou o Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Poderia partir, pessoal, para os capítulos e seus conteúdos, assim como eu já faço em vários vídeos, em vários livros aqui no canal. Mas como é um livro que fala sobre a sabedoria e a tradição, todos os pontos devem ser observados, pois tudo que contém aqui é um conjunto de uma obra que revela algum tipo de mistério. Pois bem, antes de tudo, vamos examinar, por exemplo, o título, Zeitgeist, que, conforme a pesquisa livre, é um termo alemão que indica um conjunto de clima intelectual e cultural do mundo numa certa época, ou as características genéricas de um determinado período de tempo. Mas, para facilitar nossa abordagem, podemos considerar até como um espírito da época ou o espírito do tempo. Então é comum você também achar termos que está ligado a essa questão, o espírito do tempo. Essa noção de espírito do tempo é um conjunto de informações que estão no decorrer das eras, dos tempos, até está presente em muitas doutrinas. Podemos encontrar, por exemplo, os termos aion, eras e até inconsciente coletivo. Portanto, o título, eu acredito que está em total harmonia com a proposta, ou seja, abordar o cenário atual da humanidade e evocar a reconciliação com a tradição. Então, essa questão de falar sobre o cenário atual da humanidade, reconciliar esta com a tradição, com a antiga sabedoria, eu já deixo aqui o primeiro trecho, a primeira citação já na orelha do livro. Quando achamos que a sociedade está dividida e alienada, sem espaço para a tradição e sofrendo uma caótica avalanche de informações, ressurge o politeísmo, para dar sentido a todas as coisas, com começos, meios e fins, e lembrar que o bom e velho mundo continua o mesmo. Bom, pessoal, a proposta desse livro, como eu já mencionei, inclusive, em um primeiro vídeo do canal, eu recomendo que vocês assistem, para entender de uma forma geral o que é a obra Asatru e agora efetivamente está assistindo esse vídeo referente a esse novo livro. Então agora eu vou falar de capítulos em capítulo, vou fazer algo mais detalhado aqui no canal referente a essa obra, tá? Então o primeiro ponto que a gente precisa observar é essa questão do politeísmo. É evidente que a palavra politeísmo possa te trazer estranheza, afinal o assunto religião é extremamente delicado, tendo em vista que esta é uma forma com que o homem se relaciona com o sagrado, conforme sua evolução de consciência. Portanto, esta é uma consideração que também vale a pena registrar aqui. Há muitas formas de religiões e estas podem ser classificadas por grupos. Então a gente tem diversos grupos: teísmo, panteísmo, monoteísmo, politeísmo, monismo, dualismo, pluralismo, deísmo e, acredite se quiser, até o ateístas ou o ateísmo. Evidente que não se faz necessário abordar todos, porém 4 são fundamentais e para falar sobre elas eu vou abordar de uma forma mais didática e simplista possível. Panteísta
Podemos dizer que são as mais antigas, normalmente presentes em sociedades menores e mais primitivas. Normalmente também não possui livros sagrados, então não tem essa característica. E Deus é o próprio mundo e está interligado num equilíbrio ecossistêmico e místico. Deus está em tudo, em toda a parte. Ele faz parte da sua criação, como ele é também a própria criação. Procura se manter, por isso, em harmonia com a natureza. O monoteístas, essa é uma mais recente, né? E vale lembrar também que a semente dessa ideia foi explorada já no Egito com o faraó Akhenaton, mas o monoteísmo normalmente são as religiões que possuem a revelação divina, então em forma de livros sagrados. Então essa transmissão de Deus para com o homem, com suas leis, com essa revelação, e obviamente se caracteriza por um só Deus. Ateísta, embora possa parecer, pessoal, estranho, existem religiões ateístas que negam a existência de um ser supremo central, mas admite a existência de entidades espirituais diversas. Surge a partir do século V a.C., tendo vingado somente no Oriente e no Ocidente, ressurgindo somente após a Renascença, numa forma mais filosófica que religiosa. Finalmente temos o politeísmo. Muitas vezes possuem registros de suas lendas e mitos em versões escritas, como a diferença entre o panteísmo. Então aqui já há um registro, há essas lendas em versão escrita, mas não possui uma revelação propriamente escrita, como é o caso do monoteísmo que a gente abordou ainda há pouco. Sua principal característica são os diversos deuses que regem o mundo e normalmente estão ligados a forças da natureza. Se relaciona com seres humanos, é uma característica também comum desse segmento. Entre os exemplos temos a religião grega, egípcia, mitologia nórdica e maia, religião maia inclusive. Bom, o primeiro capítulo ele vai falar sobre a apresentação, né? Ele vai colocar em xeque qual é a proposta da ideia, então apresentar essa sabedoria germânica. E eu separei aqui 3 citações para comentar do capítulo 1. Este início pode surpreender, visto que a mitologia nórdica sempre foi ensinada como uma literatura morta, uma coleção infindável de narrativa discrepante, sem utilidade no cotidiano, e ainda por cima para desencorajar até os mais valentes. Uma relação de deuses com nomes impronunciáveis. Pois bem, esqueçamos tudo isso. Todas essas versões sem serventia passam para um segundo plano. A partir de agora, as portas se abrem e vamos explorar as chaves para a descoberta que nos leva à suprema realização. Então a proposta do autor é apresentar uma sabedoria, pessoal, que nos proporciona segurança, saúde total e um intenso sentimento de dever cumprido. E ele destaca que isto é bastante importante porque através dos tempos, com inúmeras perguntas na mente e um vazio imenso no coração do homem, o homem vem procurando algo além de si próprio, do conforto material. E isso está em total concordância, pessoal, com o cenário atual que temos, por exemplo, hoje nas organizações na empresa. Não basta hoje as organizações, as empresas motivarem o funcionário a correr atrás, a vestir a camisa, a bater metas e atingir o objetivo da empresa. É necessário as empresas hoje dar um sentido, dar uma lógica. Não é à toa que as empresas criam a visão, a missão e os valores, tudo isso para orientar todo o corpo de colaboradores, não somente a alta cúpula, como a parte operacional, para todos ir no sentido da missão. Então dá um sentido, dá uma lógica, dá um porquê. Então isso que ele relata, não só no trabalho, isso também acontece em nossas vidas. Os seres humanos se pegam pensando qual é o seu propósito,
o que ele está fazendo, qual o caminho deve seguir. Esse vazio, essa indagação interna do ser humano, ele propõe que através dos ensinamentos germânicos pode preencher essa lacuna de forma segura e eficiente, sobretudo, pessoal, prática. E esse é o diferencial mais significativo nessa obra. De fato, toda a mitologia, todos os nomes desses deuses são meio que colocados em segundo plano. O objetivo central é realmente colocar em prática todo esse conhecimento, toda essa sabedoria. Então ele relata, inclusive, que o politeísmo tem duas fases. Uma fase aberta ao público e a outra secreta. Na fase aberta, todos podem conhecer a mitologia, estudar em livros, as lendas dos deuses. Nessa fase, o buscador não acha nada de consistente. Não encontra exercícios, mandamentos, orações, regras ou tarefa. E por esse motivo que dá a impressão que o politeísmo é uma mensagem ultrapassada, irrelevante, até mesmo sem alma, desprovida de qualquer prática. Então fica realmente difícil de acessar essa outra fase, que é a proposta justamente do livro, apresentar de forma prática essa tradição. Próxima citação, pessoal, vai falar um pouquinho sobre, novamente, essa questão da sabedoria que o livro irá trazer, irá apresentar. Aqui não tem um amontoado de fábulas sem sentido. O objetivo é mostrar a cosmovisão norte-europeia despida da baboseira mitológica, ou seja, corrigir um erro histórico. A tradição germânica sempre recomendou o autoconhecimento e a investigação direta, que o indivíduo conheça a si mesmo, seu interior, suas fraquezas e a potencialidade. Coerência entre as palavras e ação, apreço à natureza e à espécie humana, civilidade sem ameaças, promessas ou auxílios sobrenaturais. São estes os melhores meios para se combater a credulidade, a degeneração e a falta de consciência. É interessante, pois diversas tradições possuem esse convite, o autoconhecimento, a investigação direta do indivíduo, tirar esse protagonismo, pessoal, do Deus, então, uma visão maniqueísta, uma visão simplista, que Deus e o diabo estão diretamente relacionados aos acontecimentos de nossa vida, ou seja, coisas boas, coisas ruins, não só depende da gente, aliás, em alguns casos, meio que não depende da gente. Aqui não, aqui vai retrazer o indivíduo, vai trazer o ser humano de volta ao teatro, de volta a essa grande peça que é a vida, trazer ele para a responsabilidade, o autoconhecimento e essa descoberta direta. Então, em muitas tradições, esse é um pilar quase que universal. Conheça a ti mesmo, que é a frase que, inclusive, está no templo da Grécia, em Delfos. E outra observação não menos importante é a coerência, é uma parte que ele deixa bem clara, a coerência entre as palavras e as ações. Muitas tradições também mencionam isso, que toda a sabedoria ela não é para ficar na mente do iniciado, do buscador, ela é para ser explorada. Mudança interna significa mudança externa. Aquela velha alegoria da alquimia que eu gosto muito de citar aqui no canal. Transformar o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria, mas os iniciados, aqueles que estão dispostos a servir, são aqueles que se transformam na pedra filosofal, ou seja, transformam outras pessoas do chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. E finalmente ele chega à conclusão. E para finalizar, pessoal, temos a última citação. Todas essas três, quero lembrar que é referente somente ao primeiro capítulo, tá bom? Estamos realmente determinados a considerar assuntos tão importantes? As chaves estão à disposição. Você será capaz de estabelecer a ordem e clareza de raciocínio e aprimorar seus sentidos. Verificar à luz da razão
outras realidades e compreender as leis naturais. Você, caro amigo, irá às descobertas em todos os instantes, aplicando sua atenção e colhendo os resultados. E se no discurso dessas investigações pudermos encontrar uma luz em nós e formos capazes de uma transformação radical, então os esclarecimentos aqui expostos terão sido úteis de fato. Bom, pessoal, aqui encerra esse capítulo. É claro que o conteúdo aborda um pouco mais detalhado essas questões, mas separei essas 3 citações contando com aquela primeira da orelha do livro, para a gente abordar um pouco do que seria essa apresentação, sobretudo o objetivo dessa obra. Bom, se vocês quiserem saber mais sobre esse projeto, sobre essa obra, está na descrição do vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem no comentário suas observações, o que vocês acham, e até a próxima. Valeu!